Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes da gente começar a falar do que se trata do vídeo de hoje, eu peço para que vocês já adotem um procedimento padrão que eu já peço em todos os outros vídeos aqui. Que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para as notificações. Se você também tá vendo esse vídeo agora, deixa assim que você abri-lo, deixar o like, porque isso fortalece o nosso conteúdo, faz com que ele chegue para o maior número de pessoas possível, e também você assim apoia o nosso trabalho e tudo mais. E também não se esqueça de, se você por acaso já for um inscrito, você também ative o sininho para as notificações dos vídeos, para você ser notificado pela plataforma, pelo YouTube, quando a gente postar um vídeo novo. E nos acompanhe em outras redes sociais, se vocês já estão conhecendo aqui o nosso conteúdo, nos siga em outras redes, nas redes aqui do lado, né, como dizem, no nosso Facebook, Progland, e no nosso Instagram, Prog_Land. Os links para vocês já irem direto para nossas contas nessas plataformas também vão estar aqui na descrição do vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha. É um vídeo de uma resenha de uma cobertura que nós aqui da Progland fizemos. É a segunda cobertura nossa, né, aqui da página. Cobertura dos shows do Steve Hackett, ex-guitarrista do Genesis, no Brasil. Os shows que nós cobrimos foram dois. Cobrimos a passagem dele aqui pelo Rio de Janeiro. Ele fez um show ontem em São Paulo. Esse show a gente não cobriu, porque eu não moro em São Paulo. E essas duas primeiras passagens, que foram os shows do dia 18, feito no Vivo Rio, o show do dia 19, feito gratuitamente em Niterói, também no estado, nós cobrimos, pudemos cobrir. E esse vídeo vai ser uma resenha falando sobre o show, falando também sobre os principais pontos e tudo mais. Entretanto, eu vou ter uma licença poética, digamos assim, para a gente fazer essa resenha, porque essa resenha não vai ter só o show do Steve Hackett. Eu falo isso porque a segunda atração, o segundo dia do evento em que ele participou, no dia 19, ele foi uma espécie de mini festival. Ele foi a última atração da noite, mas duas outras atrações de abertura vieram antes dele. O músico Paulinho Guitarra e o cantor brasileiro, o ícone do pop rock brasileiro, Rich. Como o show do dia 18, que foi a noite anterior, que foi a primeira noite em que nós cobrimos, né, a passagem dele, não teve atração de abertura, eu vou organizar a resenha aqui. A gente vai falar de todos os shows, organizar essa resenha crítica da seguinte maneira: eu vou falar dos shows na ordem do festival do Circuito 4 Estações, que ocorreu em Niterói. O festival ocorreu de maneira gratuita, mas como não houve a atração de abertura na sexta, eu vou organizar a resenha da seguinte forma. Primeiro eu vou falar dos shows na ordem do Circuito 4 Estações, que foi no dia seguinte, começando pelo Paulinho Guitarra, depois falando do Rich e, por fim, claro, falando da principal atração, que era o Steve Hackett. Antes de eu já falar sobre o show do Steve Hackett em si, a gente precisa fazer algumas situações para localizar o telespectador que não acompanhou a ida, ou que também não estava sabendo a respeito dessa turnê brasileira e tudo mais. O Steve estava passando no Brasil nessa perna especial que ele está fazendo de uma série de shows. Essa turnê nova que ele tá fazendo é acompanhada pela banda Genetics, que é uma banda que já toca material, uma banda tributo do Genesis já há alguns anos. Esse show específico, que teve a perna sul-americana anunciada no começo do ano, e as vendas também foram feitas naquele período, de certa forma uma ruptura ao tipo de show que ele está fazendo atualmente. Ele está em turnê tocando Foxtrot na íntegra, e esses shows que tocam Seconds Out na íntegra, disco icônico de 1977 ao vivo, que ele gravou pela sua antiga banda e que, por um acaso do destino, foi o último lançamento dele com o conjunto. Esses shows foram celebratórios, mas esses shows não faziam parte de uma turnê mundial. Era só uma perna sul-americana, era uma turnê sul-americana dedicada à própria celebração do disco. No show
ele toca o disco na íntegra, além de outras músicas. A gente vai falar mais específico mais disso na hora quando eu já estiver falando da resenha do show do Steve Hackett. Os membros do Genetics que acompanharam o Steve nessa visita, vale lembrar que o Steve não estava com a banda oficial dele, e sim com o Genetics como banda de apoio. Foram 6 membros: Thomas Price no vocal e na flauta, Léo Fernandes na guitarra, Cláudio Lafalce no baixo e na segunda guitarra, Horácio Pozo nos teclados, Daniel Rossi na bateria e na percussão e Jorge Araújo na segunda bateria. E sim, tinham 2 baterias assim no palco, muito em reprodução também do trabalho do álbum ao vivo em 1977, que tinha o Phil Collins e o Chester Thompson, e em uma música a participação do Bill Buffalo no lugar do Chester, na dinâmica de palco e nos arranjos das faixas. Fazendo a contextualização feita, eles fizeram 3 shows no Brasil, eles fizeram 2 no Rio, como eu tinha falado, 18 e 19, e 1 em São Paulo, no espaço Unimed, ocorrido na noite do último domingo. Com essa contextualização feita sobre o que era essa turnê, que era uma turnê celebratória do Seconds Out e tudo mais, e da primeira e única passagem do Genesis no Brasil. O guitarrista veio no Brasil outras vezes, acho que 5 ou 6 vezes, eu não olhei o número específico, mas se alguém aqui nos comentários souber elencar o número correto das passagens, eu fico imensamente grato. E com essas passagens é a primeira vinda do guitarrista no país desde 2018. Mas sem mais delongas, vamos agora ao que interessa, que era a resenha dos shows. Vou começar elencando os shows de abertura na ordem dos shows ocorridos no sábado, como parte do circuito 4 estações ocorrido em Niterói. Como eu disse, como eu já tinha dito anteriormente, repito, a apresentação era gratuita, não tinha cobrança de ingressos, então conforme a noite ia crescendo, o número de pessoas ali para assisti-lo e para assistir as outras atrações também ia crescendo e aumentando. E a noite foi aberta com a performance do guitarrista Paulinho Guitarra. O festival ele começou com quase 30 minutos de atraso. Esse foi um dos grandes problemas que o evento trouxe ao longo da noite. Eu vou falar mais aprofundadamente sobre outros problemas da organização do festival. E com esse primeiro show já começavam alguns dos problemas da noite. E aqui vale uma anedota de um problema que eu pelo menos considerei que era um problema de escalação. Achei que o Paulinho Guitarra não foi ideal para abrir aquela noite. Para além do estilo dele ser muito contrastante com as 2 atrações seguintes, né, que era o Rich e o Steve Hackett, o músico não fez um bom repertório. Também a dinâmica de palco dele não ajudou muito a tornar aquela primeira experiência da noite agradável, muito pelo contrário. Os solos muito longos, algumas dinâmicas instrumentais das músicas eram muito parecidas, então você ficava parecendo que eram 3 músicas diferentes, mas sei lá, você estava ouvindo uma improvisação de 30 minutos com intermináveis solos de guitarra que não diziam praticamente nada, né? Existem improvisações e existem improvisações, mas aquelas improvisações eram muito à mercê só do tocar mesmo. Estou tocando aqui para uma galera, então vou tocar qualquer coisa, e não a serviço das músicas e tudo mais. A coisa piorou ainda mais ao cursar do set, mais precisamente perto do fim do mesmo, quando ele convidou a cantora Tarim para interpretar algumas músicas. Vale lembrar que até esse momento o set era instrumental, para interpretar mais especificamente 3 músicas. A primeira delas foi a Put a Spell on You, um standard, né, muito conhecido e cultuado pela interpretação famosa da Nina Simone. Nessa música, a performance vocal da Tarim, ela até foi feita de uma maneira convincente. Entretanto, nas outras 2 músicas finais desse set de abertura, a coisa se intensificou de uma maneira não tão boa. Nas 2 músicas seguintes,
que foram Como Nossos Pais e um cover de Rock and Roll do Led Zeppelin. Como Nossos Pais eu não preciso nem dizer, é um cover da música escrita pelo Belchior e famosa, interpretada por uma porrada de artistas, mas famosa muito pela interpretação da Elis Regina de 1976. Nessas duas partes finais do set ficou nítido um problema que, ao meu ver, tornou o set inteiro do Paulinho Guitarra algo bem abaixo da média, que foram um pouco desse exagero demasiado nos solos, os instrumentais não tão bons e principalmente as dinâmicas de palco muito arrastadas. A Tarinha é inegavelmente uma excelente cantora, a gente sabe que ela, vendo a performance ali no palco, deu pra ver que ela tem uma extensão vocal absurda, tem uma teatralidade, né, na maneira de cantar. Entretanto, acredito que essas duas músicas não foram boas escolhas para encerrar o repertório para serem tocadas naquela noite, principalmente Como Nossos Pais. A versão original ela já tem uma interpretação muito dramática da Elis Regina e que não combinava com aquela expertise hiper técnica de vários tipos de vozes que a Tarim estava tentando colocar ali. Acredito que foi um erro de interpretação por parte dela. Os solos também quase que intermináveis do Paulinho Guitarra tiraram quase que todo o tom épico, o tom intenso e apoteótico da gravação original, ainda que aquela música não seja uma das minhas músicas favoritas do período ditatorial, que critica muito o regime que esteve em voga no Brasil entre 1964 e 1985. Enfim, achei uma escolha absolutamente errada. O término do show com Rock and Roll do Led Zeppelin também foi igualmente não certo em escolha, diria até constrangedor em alguns momentos. Também foi recheado daquelas improvisações que tornaram a música ainda mais maçante, né? Em vista dos problemas de atraso nas montagens dos palcos das atrações seguintes, eu tenho a impressão de que esse show de abertura do Paulinho Guitarra poderia ser diminuído na duração. Não poderia ser cortado, porque é atração de abertura, ele foi contratado, foi chamado para tocar lá, então seria uma sacanagem com o cara, mesmo que eu não goste do som dele. Mas eu acho que poderia ter sido encurtado o seu set. O set dele durou quase 1 hora, durou 55 minutos. Eu cronometrei, eu tava com o relógio e tava com o celular, então eu sei a duração exata dos sets que foram tocados naquela noite. E eu achei que foi uma escolha errada, foi uma escalação errada para abrir aquela noite. Acho que se o Rich e o Steve Hackett só tivessem tocado, seria infinitamente uma atração muito mais agradável. E agora a gente vai falar da segunda apresentação da noite de Niterói, a apresentação do cantor Rich. Ele atualmente está fazendo uma turnê, voltou, né, agora para fazer uma turnê em celebração aos 40 anos do Voo de Coração de 1983 e, consequentemente, seu início de carreira como cantor e sua carreira mais conhecida. Já tinha carreira mais notória desde os anos 70 como integrante do Vimana, né, e tudo mais, mas como cantor pop, como intérprete, que ele viria a ser mais reconhecido no Brasil inteiro, foi a partir dos anos 80. E essa nova turnê, ela celebra isso. Esse show foi transposto lá também para Niterói, como parte do evento. E foi muito bem produzido, bem feito pelo Hit. A cenografia, o repertório, a produção e a própria presença de palco dele foram absolutamente muito bem feitas desde quando essa turnê estreou. Eu vi vídeos de colegas meus que foram cobrir os eventos, né, porque era a volta dele, era um evento importante, né, e eu fiquei absolutamente encantado, adorei o design absolutamente minimalista dos 4 telões nas laterais, mas o telão assim atrás. O próprio design também de palco era algo muito, muito único. Eu tive a oportunidade de ver esse show em Niterói, e até mesmo com uma estrutura nitidamente menor e menos
sofisticada, bem acabada, diferente de uma casa de shows fechada. Deu para ver muito da dinâmica de luzes, das dinâmicas de luzes, as dinâmicas visuais e as dinâmicas de produção musical. Ponto chave que eu tenho que ressaltar aqui foi a banda de apoio do músico, composta por Hugo Rory no sax e na flauta, Aaron Guarnieri, que foi o diretor musical que é o diretor musical da turnê e também é tecladista da banda de apoio, Igor Pimenta no baixo, Renato Galozzi na guitarra e Luiz Capano na bateria, somados ao próprio talento do Hit nos vocais e na flauta. Ele é um exímio flautista e mostrou muito bem, tá mostrando muito bem isso nessa tour. Ficou um trabalho absolutamente muito bem arranjado de instrumental. No show de Niterói tivemos, infelizmente, alguns problemas a respeito da mixagem. Não teve nada a ver com a banda, não teve nada a ver com o Igor Pimenta, que fez um trabalho excepcional, muito menos com o Rich. Foi um erro de mixagem em algumas músicas que fez com que em alguns determinados momentos a banda do músico fosse apagada, fosse ofuscada no instrumental. Ainda assim, algumas músicas, mesmo com esse percalço, que embora fosse um problema, entre aspas, pequeno, se tornou grande conforme o show fluía, porque em algumas músicas esse problema do baixo acima dos outros instrumentos estava muito latente. Em boa parte do show, inclusive, o teclado do Aaron Guarnieri não pôde ser tão ouvido por causa disso. Deu pra ver que a mesa de som do evento estava tentando consertar isso ao longo do set, mas infelizmente foi esse detalhe que infelizmente fez com que o show não fosse perfeito, porque se não tivesse ocorrido isso, seria de fato um show perfeito. A abertura lá dele com No Olhar foi uma abertura quase que apoteótica, muito bem feita. Adorei os efeitos assim nos telões, com a imagem dele, com ele entrando assim com a lanterna e depois uma câmera que capturou parte do público niteroiense. Vale lembrar que entre o fim do show do Paulinho Guitarra e o início do show do Rich, houve uma migração grande ali de um público feminino. Porém, contudo, entretanto, vale ressaltar que os machos, os caras também, estavam cantando bastante as músicas dele, e eu pude reparar isso ao redor das outras pessoas. Depois da abertura com No Olhar veio A Vida Tem Dessas Coisas, que foi cantada praticamente em uníssono pela plateia. Foi um dos grandes momentos da noite que mostraram como o Rich, ele injustamente teve a fama de One Hit Wonder por causa de Menina Veneno, mas que tem outras músicas com arcabouço pop perfeito que poderiam simplesmente terem virado hits estrondosos, tal qual a música citada. Depois disso vem Lágrimas Demais, música do seu disco de 2002. Essa música mais recente assim do set, mostrou muito bem já essas dinâmicas dos palcos, especialmente no telão. As luzes também todas em azul, com alguns efeitos assim de contraste, alguns efeitos até mesmo de iluminação na diagonal, ficaram muito bem feitas. Os efeitos de som também no início da música, com os efeitos de chuva, também abrilhantaram a performance. Sem dúvida, um dos grandes pontos altos do show, um número pop rock meio alternativo bem legal. Depois disso vem, pra mim, o grande momento do show, pra minha música favorita dele, e também pra mim a performance mais bem acabada assim do show, que eu gostei muito, que foi A Mulher Invisível. A música é um pop rock delicioso, AOR excelente, mostrou os talentos do próprio Rich na flauta, instrumento que ele tocaria em outras canções ao cursar do set. Tocou muito bem, inclusive. Ele era não conhecia esse exímio trabalho dele como flautista. Destaco também o excelente trabalho nos telões das laterais e atrás do palco, mostrando imagens de mulheres importantes na história.
nomes desde Simone de Beauvoir até Rita Lee estavam lá nas imagens. Também o excelente trabalho de luzes e de instrumental da banda, dos teclados do Aaron nessa música ficaram bem aparentes, o próprio Renato na guitarra ficaram muito bem legais, especialmente na parte final da música, as quebras, os breaks também do hit na flauta com o tema assim na música. Disso vem o primeiro cover do set, uma homenagem à própria Rita Lee, que teve um discurso por parte do Rich homenageando, que foi aplaudido pelos presentes lá. O cover de Ando Meio Desligado aqui em um arranjo pop rock foi um dos momentos bem legais do set. Ele mais tarde, ao longo da parte final do repertório, também emendaria um outro cover. Depois disso veio a música Loucura e Mágica, a primeira grande baladona assim do repertório. Nessa música ficou muito bem transposto o ótimo, excepcional trabalho de sax, de teclados e guitarra, principalmente. O Renato, que era o guitarrista, absolutamente um instrumental bem interessante, uma balada bem rica, bem atmosférica. Atmosférica também é algo que a gente pode dizer da próxima música do repertório, Shy Moon, uma música escrita pelo Caetano Veloso e interpretada por ele, de 1983. Também com destaco nessa composição, além do excepcional trabalho de flauta do próprio Rich, ele performou 2 solos muito bonitos. A iluminação do palco mais obscura, mais introspectiva, para casar com o tom da excelente canção. Depois disso vem a faixa título do seu disco homônimo e mais conhecido de 1983, Voo de Coração. Essa música eu destaco absolutamente o excelente trabalho da própria banda do Rich. Nessa realmente ficou mais nítido isso. O trabalho do Hugo no sax e do Renato, dos dois fazendo os solos com contrapontos ali. E principalmente fazendo duetos na parte final, o que arrancou bastante aplausos da plateia. Tanto é que o Rich logo em seguida apresentou os 2 músicos ao público e consequentemente teve que apresentar o resto da banda, né? E essa música, que originalmente teve a participação do Steve Hackett na guitarra, também teve um salve para ele no início da canção, já que o Steve também, além de ter tocado na música, estava assistindo ao show. Naquela noite seria a atração seguinte. Depois disso vem O Preço do Prazer. Essa é uma música bem mais popzinha, uma música bem mais diferente assim do setlist, mais calma, digamos assim. Também um momento bem legal do set. Depois dessa faixa veio Agora ou Jamais, música do projeto em que ele participou, chamado Tigres de Bengala, de 1993, supergrupo que o músico participou com nomes como Cláudio Zoli e Vinícius Cantuária. A música que foi o grande destaque, o grande hit daquele trabalho, ficou muito bem arranjada aqui nessa nova turnê. Destaco muito bem o excelente trabalho vocal dele. Para mim foi um dos melhores trabalhos vocais dele durante todo o set. Mostrou como ele soube preservar muito bem o timbre de voz dele, se comparado ao disco de 93, e principalmente se a gente for comparar ao Voo de Coração, né, que é o primeiro disco dele lançado há 40 anos atrás. E logo em seguida, depois do término da música do Tigres de Bengala, vem o segundo e último cover do set, dessa vez de Mercy Street, faixa clássico do Peter Gabriel, que o Rich regravou originalmente em 1991 para a minissérie da Rede Globo, O Sorriso do Lagarto. A regravação ela foi feita por causa de problemas de licenciamento com Peter Gabriel, com a gravação original. O cantor britânico não autorizava as suas músicas a participarem de coletâneas. Como a música tinha que entrar na trilha sonora da série, a solução recorrida foi que a Rede Globo pedisse ao Rich que regravasse a música num estilo muito parecido da música original, e assim ficou muito transposto aqui nesse novo arranjo. Também destaco nessa música além da excelente trabalho de cenografia do palco, nas luzes e nos telões assim do lado,
que fizeram que os telões eles não exibiam muito imagens aleatórias, eram imagens que casavam muito com jogos de luzes, o que fez com que a performance, mesmo com um palco minimalista, ganhasse áreas muito profissionais, áreas até mesmo de profissionalismo de shows internacionais, eu diria. E destaco nessa música a excelente interação do próprio Rich na flauta com o seu companheiro de banda, que é um tal muito similar à gravação de estúdio original. Ele não quis inventar moda, não quis transpor para um outro arranjo, tal qual ele tinha feito no outro cover da noite, ando meio desligado. Sem dúvida, a versão original do Peter Gabriel é insuperável. Entretanto, Mercy Street na voz do Rich, nessa interpretação dessa turnê, ficou muito bacana mesmo. Depois disso vem a divertida Sopra o Vento, no qual ele trocou brevemente assim de figurino. Nessa parte final do show ele trocou de figurino nessa e na próxima música, muito também mostrando que teve aquele aspecto visual. Nessa música ele colocou uma roupa mais praiana, descontraída, para casar com o tom da música. Depois disso veio Casa Nova, um dos seus maiores hits, e pra mim, eu acho que um dos pontos mais altos do set foi cantada muito efusivamente pelas pessoas que lá estavam. E o encerramento do seu show com, claro, a incomparável, o seu maior sucesso, Menina Veneno. A música também cantada a plenos pulmões por todos ali praticamente presentes, né? Mostrou muito bem quanto, embora ele seja um One Hit Wonder conhecido, ele merece ser muito mais do que isso, merece ter esse reconhecimento muito maior do que só um mero One Hit Wonder ou coisa do tipo. E eu acho absolutamente o trabalho dele fantástico de todos os sentidos. Eu vou ser bem honesto, eu conheço pouco o trabalho do Rich, mas depois desse show eu vou ser obrigado a me aprofundar mais na obra dele. Gostei muito de algumas músicas em específico, gostei muito da interpretação, do style dessa turnê, da estética do palco, muito legal, adorei o figurino dele. Pra mim ele é um artista que ele soube envelhecer muito bem, e principalmente o set dele mostrou que ele merecia e merece ser muito mais reconhecido do que um mero One Hit Wonder, mas sim um puta artista de verdade que ele é. Infelizmente esse problema na mixagem ele atrapalhou em alguns momentos as dinâmicas das músicas, mas nada com que... Mas se não fosse isso, seria um set absolutamente perfeito. Eu diria, inclusive, isso não foi obviamente um problema do Rich nem da banda, mas sim da engenharia de som do evento. E eu recomendo, inclusive, que se vocês tiverem oportunidade de assistir esse show aí na praça de vocês, que vocês assistam, porque é uma puta performance, é uma puta entrega de palco, é uma puta cenografia, é uma excelente produção em todos os sentidos, e o setlist tá realmente muito bom. Acho que quem conhece pouco da obra dele, vale a pena, é um show que vale a pena até você ir para conhecer muito do arcabouço composicional, de performance que ele tem, porque é algo muito bom. Quando terminou o show, inclusive, eu conversei com ele brevemente, assim, e o elogiei, falei que, cara, a estrutura de palco dele hoje é uma das melhores da produção do pop rock nacional, e de fato e eu não podia mentir, então é isso. Por fim, vem o grande evento da noite, o grande show da noite que a gente vai falar aqui no vídeo. Foi a apresentação do Steve Hackett junto ao Genetics. Vale lembrar de novo que eles vieram em turnê para o país a respeito do disco Seconds Out, né? Em celebração a esse disco, lançado originalmente em 1977, trabalho ao vivo da banda. Antes de eu falar do setlist, das dinâmicas, eu vou fazer um panorama geral do show, assim como eu fiz nas atrações anteriores. Absolutamente eu não tenho praticamente nada a dizer de negativo sobre o show.
Foi um show, e eu tô falando isso me desprendendo do meu trabalho de fã. Eles são a minha banda favorita da vida, Genesis, etc. E justamente por isso, se eu tivesse visto algo realmente criticável, eu teria falado efusivamente, não tenho o menor problema, muito pelo contrário. Quando é coisa que eu realmente gosto e tenho uma aproximação afetiva, aí mesmo que a minha régua crítica sobe, porque eu espero o melhor daquela pessoa, né? Ou daquelas pessoas envolvidas, né? Em tributos e repertórios de antigas bandas ou da própria banda. E não foi o caso aqui, eu não tenho realmente nada do que reclamar. Eu achei que o trabalho instrumental do Genetics foi muito bem dosado durante toda a noite. Os vocais do Thomas Price, que foi o vocalista, eu vou falar um pouco de cada membro assim, da banda, para finalizar falando sobre o Steve, né, que era a grande estrela daquele line-up, né? Foram muito bem feitos, muito bem cantados. Ele de fato tem uma personalidade vocal muito bacana. Era um cruzamento perfeito entre as interpretações vocais da era do Peter e da era do Phil. E como Seconds Out era um disco ao vivo e praticamente uma coletânea de trabalhos das duas fases, o trabalho dele foi muito bem fluido durante todo o show. Ele também não quis inventar moda em termos de alcançar grandes notas e tudo mais, sendo mais conservador na hora das linhas vocais, algo que, ao meu ver, ajudou muito a preservar bem a interpretação das músicas. O trabalho rítmico do show foi absolutamente sensacional, muito bem feito pelo Cláudio Lafalce e pelos dois bateristas, o Daniel Rossi e o Jorge Araújo. Vale lembrar que a dinâmica original do Seconds Out ao vivo de 1977, com as duas baterias em determinados momentos e com as linhas de baixo do Rutherford, era uma dinâmica muito difícil de ser reproduzida, até porque eram dois bateristas com muitas personalidades. A gente está falando de Phil Collins e de Chester Thompson, dois monstros do instrumento, e do próprio Mike Rutherford, que fez e faz linhas icônicas no seu baixo. A réplica do baixo Shergold clássico de cor marfim estava sendo tocado pelo Lafalce, algo que ajudou muito nesse resgate da sonoridade original do disco ao vivo de 1977, e a dinâmica das duas baterias foi feita com muita precisão. Em alguns momentos eles improvisaram partes novas e tudo mais, enquanto outros eles mantiveram elementos clássicos das gravações, algo que mostrou que eles estavam acrescentando o próprio toque deles na interpretação daquelas músicas, mas mantendo muitas das linhas originais, algumas linhas bem icônicas, como por exemplo as viradas no fim de Afterglow, a drum break in the Cinema Show, as partes de bateria, principalmente de Los Endos, que é a faixa instrumental que encerrava aquele disco ao vivo. E esses momentos foram alguns dos pontos altos deles no set como um todo, mas eles já arrasaram muito bem em todas as músicas. Também a participação de um outro guitarrista, que era o Léo Fernandes, que é o guitarrista do Genetics. E quando essa turnê veio pro Brasil com essa formação, eu falei, caramba, como é que vai ser a dinâmica do Steve, que é um guitarrista, né, que vai fazer os solos dele, com outro guitarrista no palco, né? Eu tinha muito medo de que o som de guitarra do Steve ficasse em alguns momentos ofuscado e algo do tipo, até pelo fato de, recentemente, em outras turnês, ele basicamente atuar como guitarrista solo na maior parte do tempo. Tinha um irmão dele, que era o John Hackett, que às vezes fazia guitarra rítmica nas turnês solo dele, mas em alguns momentos ele se dedicava mais aos sopros e tudo mais, porque eram as duas funções que ele exercia ali. E aqui tinha um guitarrista o tempo todo no palco. E essa função entre os dois, essa entrega dos dois, do Hackett e do Fernandes, cara, foi muito bem feita. Em determinados momentos, o Fernandes, ele fazia as guitarras rítmicas. Em alguns momentos ele parava de tocar para deixar o solo do Hackett ser feito ali na dinâmica das gravações originais. E em determinados momentos as linhas foram rearranjadas para que os dois
solassem, fizessem dueto juntos, algo que fez com que o som ficasse até muito mais valorizado da guitarra, né? Porque algumas músicas na gravação original tinham overdubs que não puderam ser reproduzidos nas gravações ao vivo, porque só tinha uma guitarra ao vivo no show de 77. E isso foi resgatado aqui com a dinâmica das duas guitarras. Por exemplo, no final de Supper's Ready, os dois solando no final ficou algo realmente muito legal, um dos pontos altos do set. E outro ponto que foi muito bem positivo para as guitarras, assim, dessa dinâmica dos dois, foram em outras duas músicas. Foram em I Know What I Like, especialmente na sessão instrumental. Aqui a sessão instrumental de I Know What I Like é diferente do disco de 77, que tem lá a dança do pandeiro, do Phil, e o longo trabalho assim dos teclados, né, do Tony. Ficou bem mais orientada à guitarra. O Fernandes até trouxe uns riffs meio funks, etc., somados como contraponto até ao solo mais conservador, mais progressivo que o Steve fazia no palco. Ficou muito legal aquele momento de improvisação, e sem dúvida o terceiro momento foi em Fly on a Windshield, já no bis, em que os dois fizeram solos incríveis e solos muito complementares. O Fernandes ali não estava roubando a cena, né? O Steve estava dando espaço para ele entrar também com a guitarra, né? E deu para ver, e eu fiquei muito receoso sobre essa dinâmica, e felizmente essa dinâmica também deu muito certo. Por fim, eu também tenho que falar do excelente trabalho de teclado do Horácio Pozo, reproduzindo as linhas do mestre, do gênio Tony Banks, né? Algumas linhas bem chatas de tocar, bem intrincadas, né? Como por exemplo em Robbery, Assault and Battery. No show de sexta-feira ele teve um pequeno erro no início do solo, mas que ele soube se sair brilhantemente bem, não atrasou a banda, porque qualquer tecladista um pouquinho mais amador poderia ter colocado tudo a perder ali naquela performance, principalmente naquela sessão instrumental. Em alguns momentos ele também teve um tato muito bom de tirar algumas partes de teclado para dar ênfase à guitarra do próprio Steve Hackett. Algumas gravações originais da turnê do Seconds Out e do próprio disco ao vivo foram criticadas por muitos fãs por terem muitos elementos de teclado afogando as linhas de guitarra do Steve, né? Alguns fãs disseram isso. E aqui ficou muito mais balanceado isso também. No disco original eu acredito que também tenha sido balanceado, mas eu acho que aqui teve um balanço ainda maior também nessa dinâmica, que trouxe uma questão bem nova até na maneira de tocar das músicas e tudo mais. E ele também tocava os violões de Bonnie Banks fazia nas gravações originais. E o Steve, lógico, eu encontrei ele depois do show. Foi lindo, foi maravilhoso, foi um dos melhores momentos. Eu encontrei ele na saída nos dois shows, né? No show de sexta e no show de sábado. No show de sábado foi bem mais especial, porque no show de sexta ele tava na garagem, ele já tava para sair, mas ele não saiu, então a gente falou com ele pela grade e tudo mais. Mas no show de sábado ele realmente deu um pouquinho mais de atenção, né? E foi maravilhoso. Troquei uma rápida palavra com ele, falei que ele era foda, e ele de fato ele riu e agradeceu. E agradeci por tudo que ele fez, né, por tudo que ele produziu com a banda, e pelo fato dele honrar o legado do conjunto. Eu acho que eu falei isso em outros vídeos, porque Genesis, eles são uma banda muito diferenciada nessa questão, porque outras bandas de rock, quando se terminam, quando se desfazem, os seus membros em carreira solo, eles adotam o repertório da banda, adotam os discos e fazem com que concomitantemente, com o passar dos anos, aquele material seja apresentado para as pessoas em várias oportunidades, ao vivo e nas vezes em que fãs originais não puderam muitas das vezes assistir a formação original tocando aquilo.
Isso acontece no Pink Floyd, com David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, com a Saucer of Secrets, tocando todo mundo material do Pink Floyd. Isso acontece em outras bandas e tudo mais. E no Genesis isso não aconteceu. O Peter Gabriel e o Phil Collins não tocavam as músicas da banda em turnê solo, porque eles tinham os seus próprios hits. O Peter no início tocava uma ou outra nas suas turnês, mas a partir de 1983 ele parou de tocar músicas e tudo mais, salvo em pouquíssimas ocasiões, e nem eram músicas inteiras, eram trechos. Uma The Carpet Crawlers ali, uma Dancing with the Moonlit Night ali, eram trechos mesmo. O Phil Eden, ele sempre se dedicou a tocar as músicas solo dele, os hits solo dele, né? Na última turnê foi uma exceção à regra, ele ainda tocou Invisible Touch, tocou Follow You, Follow Me, mas não era algo que ele fazia com frequência. Mike Rutherford com Mike and the Mechanics também tocava uma ou duas músicas, tocava I Can Dance ali, uma Land of Confusion aqui e tudo mais, mas dedicar-se ao repertório da banda, nenhum deles fazia. O Tony Banks não tinha carreira solo em shows, em turnês, ele fazia muito mais projetos de trilha sonora, projetos de música clássica voltados em estúdio. E o Steve Hackett, durante muitos anos, também evitava tocar as músicas da antiga banda e tudo mais, porém nos últimos 10 anos, com a volta do projeto Genesis Revisited, ele voltou a ver essa lacuna, né, de legado que foi levado, que deveria ser levado ao vivo, sendo mais latente, decidiu resgatar essas músicas, algo que, ao meu ver, foi a melhor coisa que ele fez para ele e para a banda, para o legado da banda. Se não fosse ele, essas músicas não estariam sendo executadas ao vivo. Muitos de nós não teríamos a oportunidade de ver um integrante da banda tocando um Seconds Out inteiro e tudo mais. E agora, recentemente, ele está se dedicando ainda mais a isso, executando discos inteiros em shows. Em 2019, ele fez um disco ao vivo, fez uma turnê tocando Selling England by the Pound inteiro. E agora, em 2022, está fazendo uma turnê tocando Foxtrot inteiro. Nesse inteirinho, entre 2021 e 2022, ele fez uma turnê tocando Seconds Out com a banda solo dele, não com Genetics. E nessa turnê agora, dessa turnê sul-americana, ele trouxe esse projeto do Seconds Out, que ele está fazendo atualmente em meio à turnê, tocando o Foxtrot inteiro. Então dá pra ver que ele realmente tem esse apreço pelo legado da banda e não trata a carreira solo dele só como algo individualista. Se ele tocou aquilo, aquilo também faz parte do que é ele, do que é a carreira dele. Eu acho muito bonito isso, acho legal a afeição que ele tem, fora que ele foi um cara super doce, super educado, sabe, gentil. Algumas pessoas até na abordagem estavam chegando de uma maneira meio agressiva com ele, assim, de puxar ele assim, meio assim, né? E ele é um cara inglês, é um cara mais polido, um cara, nitidamente, pelo que eu pude perceber, um cara até introvertido, né? Então ele ainda assim foi muito respeitoso com todo mundo, assinou autógrafos e tudo mais. E fora o trabalho de guitarra dele, em todo show foi maravilhoso. Algumas linhas de guitarra envelheceram, todas as linhas de guitarra dele envelheceram como vinho. Eu fiquei impressionado. Em especial em algumas outras músicas que não tinham tanto destaque para a guitarra anterior, ele modernizou algumas passagens no instrumento que fizeram com que a música ficasse ainda mais interessante naquele formato que estava sendo tocado. Percebi muito isso no show do Vivo Rio e tudo mais, e no show de Niterói também. Robbery, Assault and Battery, isso ficou muito em específico, em algumas partes de The Cinema Show, em Dance on a Volcano. Então eu acho que ele mesmo soube, até mesmo ao revisitar aquele disco, modernizar algumas linhas de guitarra e fazer com que elas continuassem tendo seu timbre e sua característica, que, claro, são uma das mais importantes não só da história do rock progressivo na guitarra, como na história do rock como um todo. A gente está falando de um dos principais difusores do tapping, né? Vamos falar do setlist. O setlist do show do Vivo Rio foi um show maior, foi um show completo, né? Antes
do set com a íntegra do Seconds Out. 3 músicas foram tocadas, músicas de sua carreira solo: Ace of Wands, Spectral Mornings e Shadow of the Hierophant, 3 clássicos da sua carreira solo. No caso de Shadow of the Hierophant, somente a última parte instrumental foi tocada, não foi tocada a música na íntegra. E nesse início de instrumental já dava para ver muito bem o que permearia aquela noite, que era o excepcional trabalho de guitarra do Steve Hackett, somado ao ótimo e consistente trabalho do Genetics, que se dedicaram a estudar não só o trabalho já conhecido da banda, mas as músicas solo do músico. As gravações ficaram a par das versões originais presentes nos clássicos discos Voyage of the Alcoholic e Spectral Mornings, em 1975 e 79, respectivamente. Depois desse introdutório, veio o grande momento do show, que era a execução do Seconds Out. Começou-se com o Squonk, né, que foi a primeira música, cantada muito pela plateia. A plateia do show do Vivo Rio estava bem mais contemplativa, não estava cantando tanto, estava mais ali para ver e tudo mais, enquanto a plateia do show de Niterói estava bem mais participativa, bem cantando mais, né. Alguns fãs, percebi assim ao redor que alguns fãs mais novos estavam até chorando em meio à performance. Também pudera, né? É uma música icônica, um disco icônico que estava sendo tocado ali. E nessa primeira performance já deu muito a tônica não só do excelente instrumental, do excelente trabalho vocal do próprio Thomas, com toda a banda, com o próprio trabalho do Steve também na guitarra. Dava pra ver que ele tava se divertindo muito, em especial no show de Niterói, mesmo com os atrasos, né, que permearam o show do Rich. Para o show dele teve um atraso de quase 40 minutos, um atraso muito grande. Deu pra ver que ele ainda que ele se divertia tocando aquelas músicas. Também ficou muito nítido nessa canção o ótimo jogo de luzes, que emulavam muito da dinamicidade das luzes dos shows originais de 77. Eu tive como ver algumas imagens e etc. Depois disso veio The Carpet Crawlers, cantada quase por 90% da plateia, a plenos pulmões, com aquelas linhas incríveis, lindas de guitarra do próprio Steve. A música, ela tinha um trabalho excepcional. Nessa turnê foi preservado muito isso, né? O show de Niterói, ele teve uma diferenciação, né? Porque o show de Niterói, isso também ficou ainda mais específico, né? É impressionante como essa música, ela é de 1974, produzida lá pro The Lamb Lies Down on Broadway, mas é uma música que poderia ter sido escrita ontem, tão icônica que é. Depois disso veio Robbery, Assault and Battery. Uma observação aqui, tá? Eu tô falando a priori do show do Vivo Rio, tá, gente? Porque o show feito em Niterói, por causa dos atrasos e por ser um festival, foi encurtado, e eu vou falar em quais músicas em específico foram encurtadas. Robbery, Assault and Battery não foi tocado no show em Niterói por causa das questões do tempo, então vou falar aqui do Vivo Rio. Nessa eu destaco muito bem o trabalho instrumental do Genetics. A excelente dinâmica das luzes também foi muito bem elaborada nessa canção. Eu pude perceber o quanto a equipe de iluminação tinha muito referência do que eram os shows do Genesis naquela virada, né? Porque as iluminações de fato se assemelhavam totalmente ao que era produzido naquela turnê de 77 e em turnês futuras. Vale lembrar que a banda foi uma das precursoras do Vari Light, o sistema de luz em shows de rock e tudo mais, o que fez com que aquele trabalho de iluminação dessa turnê também em específico
de 77, que foi adotada antes do Very Light, tivesse um cuidado especial também com o jogo de luzes, com as dinâmicas da cenografia. Depois disso vem a belíssima balada Afterglow, essa música lindíssima, essa tava no show de Niterói também, e que resgatou muito dessa verve, né, de fidelidade ao som original. A fidelidade em específico ficou muito presente no fim da música, perto do fim da música, com as viradas dos dois bateristas reproduzindo fielmente as viradas feitas pelo Phil Chester no disco original. As luzes do palco em tom roxo e azul também, com a fumaça, que ficou muito mais aparente no show em Niterói, por incrível que pareça, e não no show do Vivo Rio, foram absolutamente nostálgicas e foram iguais aos shows clássicos da banda nessa composição. Então a impressão que eu tive naquele momento era de que, caralho, eu tô assistindo um show do Genesis dos anos 70, dos anos 80. Quase me emocionei ao lembrar disso. Em seguida veio outro momento emocional muito lindo do show, Fear of Fifth. Essa também cantada em uníssono pela plateia, um dos grandes momentos do espetáculo. O grande momento guitarrístico do show foi, sem dúvida, a reprodução fiel do solo do Steve Hackett, presente na versão original do Selling England by the Pound, de 1973, que eu até postei no Instagram quando a gente estava postando em tempo real, que aquele era o solo mais lindo da história do rock progressivo, mas posso ser honesto, eu acho que talvez aquele seja um dos solos mais lindos da história da música. Música, o final dessa faixa, ele foi aplaudido de pé pelos presentes lá no Vivo Rio. O show foi feito no esquema de cadeiras, então as pessoas realmente levantaram-se para aplaudir, enquanto no show de Niterói foram ouvidos coros de olê, 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 Steve, Steve, depois do fim dessa faixa. Depois disso veio I Know What I Like, um dos grandes momentos mais descontraídos do repertório, né? Muitas das dinâmicas famosas dos shows da banda foram rearranjadas aqui, principalmente para os solos de guitarra entre o Léo Fernandes e o Steve Hackett, né? Outro momento muito especial dessa música que envolveu muito da plateia, que também participou ativamente cantando os vocais nos refrões nos refrões em toda a música, foi a parte final com o instrumental de Stagnation, que eles tocam em todos os shows desde 1977, quando essa música é cantada ao vivo. No momento ali de improvisação, no meio da performance, o Steve ainda emendou trechos de duas outras linhas de guitarra, bem sutilmente ali, trechos de Visions of Angels do Trespass e Dancing with the Moonlit Night. Essa ficou presente no show em Niterói, mais nítido o solo dele, aquele icônico solo dele no tapping. Foi um dos grandes momentos da noite também, uma das músicas em que o público mais participou, se a gente for analisar as duas performances de perfis bem diferentes. Do Vivo Rio o pessoal estava bem mais retraído assim, enquanto no show em Niterói as pessoas estavam mais participativas, mas em ambos as situações a participação das plateias foram intensas. Depois disso vem a última parte de The Musical Box, muito bem tocada aqui no arranjo original do disco de 77, apenas a última parte era tocada. Entretanto, vai aqui o meu primeiro e o único ponto de crítica do show. O show, com seu repertório, ele teve muitas licenças poéticas em alguns arranjos de músicas. Essas licenças ficariam mais nítidas
em duas músicas no final do set, que eram The Cinema Show e The Lamb Lies Down on Broadway. No disco original, The Lamb Lies Down on Broadway vinha antes de The Musical Box. As duas músicas eram tocadas num medley, como na turnê de 77. Entretanto, aqui o Steve Hackett, para o repertório, ele rearranjou, ele botou The Lamb para o fim do show, junto com Fly on a Windshield, The Broadway Melody of 1974, e deixou The Musical Box sozinha no set principal. Eu achei que nessa música ele poderia ter feito a licença poética, como ele fez em The Lamb, trazendo Fly on a Windshield, Broadway Melody, que não estavam no Seconds Out original, e que ele também fez em The Cinema Show, trazendo o postlude, a coda Hazel of Plenty, que também não tem no Seconds Out original. Acredito que aqui ele poderia ter trago a performance completa de The Musical Box dos 10 minutos. Achei que seria uma licença que caberia aqui. Sou meio que paradoxal, porque nessas duas músicas essas licenças foram feitas diferentemente dos arranjos que estavam no Seconds Out. E eu acho que aqui no caso de The Musical Box poderia ter feito isso também. Não sei porque ele não fez isso, mas acho que foi um erro de tato na hora de organizar os arranjos do repertório do disco. Tá aí a minha única crítica. Ainda assim foi um momento muito foda do show. The Supper's Ready, que é o clássico. Depois vem Supper's Ready, que não tem o que dizer, gente. Não tem o que dizer. Eu acho que eu disse em um vídeo, naquele vídeo que a gente falou de suítes favoritas do prog, que é pra mim a melhor música de rock progressivo da história. E isso ficou muito nítido aqui também. Eu acho que Supper's Ready é uma música infalível, uma música impossível de uma pessoa que seja fã do gênero não gostar. E ao vivo eu me emocionei ao ouvir essa música, ao ver essa música na minha frente. E foi absolutamente uma experiência mágica. Toda a banda estava perfeita, os sons foram capturados com precisão cirúrgica do arranjo, especialmente na parte final, a partir do Apocalipse em 9x8. Outra música também cantada em plenos pulmões pela plateia, né? Algumas pessoas do show de Niterói também estavam chorando na parte final, eu incluso. E foi absolutamente lindo. Os solos estendidos do Steve com o Léo na parte final foi algo maravilhoso. Tinha muita técnica ali, mas não era aquela fritação gratuita, sabe? Era um solo que estava a serviço do épico. Também destaco nessa música o lindo, perfeito trabalho de iluminação do palco, da luta religiosa que fala da música entre o bem e o mal, com as imagens, com as cores mais vivas e as cores mais dark, vermelhas, pretas, assim, representadas principalmente essa dinâmica na seção instrumental de Apocalipse em 9x8, que é uma parte bem intensa, bem dark da música, né? E, enfim, uma execução perfeita. Isso também pode ser dito de The Cinema Show, faixa seguinte. Nessa música também ficou muito nítido na sessão instrumental perto do fim, as dinâmicas instrumentais, e de como elas, né, casavam-se muito bem com a iluminação, com as iluminações feitas ali no palco. A performance também foi de emocionar, foi de arrepiar. A sessão inicial calma lá, feita nos violões, para porradaria do fim, foi algo feito de uma maneira fluida, sutil, como tem que ser, né? Um arranjo perfeito. Destaco nessa parte final o excelente trabalho dos dois bateristas, do Rolse e do Araújo, que junto com o trabalho do Steve mesclando os elementos acústicos e os elementos elétricos mais pesados da segunda parte, formaram uma camada perfeita, especialmente dos dois bateristas, que nessa parte final e na próxima música, em Dance on a Vulcano, na ponte entre ela e
Los Endos, né, assim como no disco original, fizeram um dueto de bateria arrasador também. E o dueto, a Drum Break, originalmente feita pelo Phil e pelo Bill Bruford no disco de 77, foi reproduzida muitíssimo bem, capturou aquele lado enérgico do fim da música, aquele clímax de uma maneira perfeita. Dance on a Volcano também é outra música que ficou muito nítido esse excelente trabalho das iluminações e do próprio instrumental da banda. O próprio Thomas aqui se arrisca em algumas notas bem altas que eu achei que ele estava se poupando em músicas anteriores até. Essa música eu destaco também o excelente trabalho do Steve com o próprio baixista, que era o Cláudio Lafalce. Vale lembrar que Dance on a Volcano não tem linha de baixo, então as linhas eram executadas pelo Moog Taurus, enquanto o Lafalce fazia o trabalho de guitarra rítmica muito bem, com praticamente 3 guitarras no palco, porque o Fernandes também estava ali e não ficou aquela overdose de guitarras, tava uma coisa muito bem espaçada e muito bem feita. Los Endos encerrou o set principal. Antes do dueto ali de bateria, o próprio trabalho, né, instrumental da banda ficou muito bem nítido. O trabalho do Hack também ao fazer os solos, reproduzindo com muita fidelidade o que era na gravação original, também ficou muito bem feito. Nessa música eu destaco uma coisa muito legal também da cenografia de palco, que na parte final, assim como nos shows de 77, eu tô falando muito da iluminação, mas cara, eu adorei a iluminação desse show. Era uma iluminação, eu como fã de Genesis, eu sou muito chato com iluminação, porque um dos aspectos visuais mais latentes dos shows deles eram as iluminações. E na parte final foi reproduzida a iluminação, aquela iluminação em branco e preto fosco da capa do Seconds Out. E na reprise de Squonk, na parte final, que foi reproduzida de uma maneira, ao meu ver, perfeita praticamente. Que me deu arrepios também quando eu vi aquilo. E foi muito lindo também de se assistir. No bis veio uma tríade do The Lamb Lies Down on Broadway. A faixa título, The Lamb Lies Down on Broadway, que já tinha no disco de 77, foi tocada aqui também. Num arranjo levemente mais funkeado, mas ainda muito ligado ao arranjo lá do disco original. Fly on a Windshield e Broadway Melody of 1974 seguiam a linha do disco original e foram também complementadas aqui no arranjo que o Steve trouxe para a turnê, e formaram um encerramento lindo, muito singelo para esse show, que foi um turbilhão de emoções, de intensidade e de principalmente coisas boas. Eu acho que quando terminou os shows, tanto de sexta quanto de sábado, eu me senti muito contemplado, muito feliz de estar contemplando aquilo, um sentimento de orgulho, de ter visto um legado tão bem apresentado ali naquele show ao vivo. No show feito em Niterói, eles infelizmente não puderam tocar esse bis, também por limitações de tempo, né? E foram... esse bis final ele foi substituído por Along the Watchtower, cover do Bob Dylan, que o Rich, que foi a apresentação anterior, subiu no palco com Steve Hackett para tocar com ele. E foi um momento bem legal, foi um momento bem divertido da noite. É lógico, Kelvin, eu preferia muito mais que fosse executada uma música do Genesis, mas eu não sei se o Steve estava inseguro sobre o Rich não saber as letras com exatidão, ou se foi uma escolha dos dois. O fato é que All Along the Watchtower é uma música que o Steve ele sempre usa para jammings no fim do show, tudo mais. Então não era uma escolha tão absurda. No show de sábado também, por causa dessa limitação de tempo, não tivemos a maior parte de Supper's Ready, infelizmente. Só os 10 minutos finais foram tocados também.
E apesar desses pequenos dissabores, né, que causaram com que o set fosse diminuído, ainda assim foi um show que eu tenho quase certeza que todos que estavam ali se emocionaram. Tava todo mundo muito feliz, muito emocionado, até muito grato de estar presenciando aquilo, e muito grato principalmente de estar vendo algumas das músicas. Eu não sei qual era a história de cada um que estava ali, mas às vezes tinha uma pessoa que era fã e que estava contemplando aquilo pela primeira vez na vida, né? Então é muito legal esse tipo de experiência, é muito gratificante esse tipo de coisa. E eu acho muito importante, e eu achei muito bonito isso. E de verdade, me senti grato. Eu acho que os shows, tanto de sábado quanto de domingo, já estão entre os meus shows favoritos da vida que eu já assisti. E foram experiências que eu absolutamente amei muito, como fã de Genesis, como fã do Steve, como fã de música que eu sou. Então eu não podia estar mais feliz em estar fazendo essa resenha aqui pra vocês, não podia estar mais feliz em ter presenciado isso, não podia estar mais feliz em ter registrado alguns desses momentos, né? Registrei a maior parte deles em fotos, né? Especialmente do segundo dia em Niterói, que eu tava bem mais perto do palco. E eu fiquei... Só tenho esse sentimento de gratidão, né? Só esse sentimento de gratidão mesmo. E aqui encerra a minha cobertura do show do Steve Hackett, né? Eu fiz dessa forma como uma tentativa de englobar todos os shows que eu vi, todas as performances. Se vocês estiveram lá, digam aí nos comentários. Uma pena que no segundo dia a organização do Quatro Estações foi uma organização que deixou muito a desejar mesmo, tanto nos aspectos de escolha de line-up, como no caso lá do Paulinho Guitarra, no caso lá da mixagem do show do Rich, nesse contratempo do atraso, né, que gerou esse atraso também no set do Steve Hackett e o forçou a cortar parte do seu repertório, né, do Seconds Out. Digam aí o que vocês acharam, quais shows vocês estavam presentes. Se vocês também tiveram no show do dia 20 no Espaço Unimed, falem aí também, né? E eu espero que ele volte logo pro Brasil, né? Diferente de outros artistas, eu acho que o Steve Hackett não vai se aposentar tão cedo. E digam aí nos comentários o que vocês acharam. Muito feliz de estar gravando esse vídeo, muito feliz de ter contemplado tudo isso. É isso, se inscrevam aí no nosso canal, ativem o sininho para as notificações, tudo mais. Tchau, tchau.